Olá a todos, somos acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Eu me chamo Gabriela, está aqui presente também a Daiane Limonge, o Gabriel Moura e a Vera Barbosa. Hoje a nossa temática é sobre obstrução das vias aéreas superiores, uma causa muito comum de emergência respiratória. Então, a obstrução das vias aéreas superiores consiste na presença de qualquer elemento estranho ao corpo, presente em cavidades como garganta e nariz, ocasionando a interrupção dos nossos movimentos respiratórios ou da entrada de ar nos nossos pulmões, o que pode ocasionar hipoxemia, levando o indivíduo à morte. Então, a gente pode chamar de asfixia essa dificuldade ou impossibilidade da respiração, já que vai haver um impedimento para que o oxigênio chegue nos nossos alvéolos, consequentemente ocasiona a troca gasosa, muito importante para o nosso organismo. Então, vão existir 3 formas diferentes de obstrução. Pode ser por sufocação, por soterramento e pela presença de um corpo estranho nessas vias aéreas. A primeira forma que vamos falar aqui é sobre sufocação, que é quando ocorre a cobertura total ou parcial do nariz ou da boca de um indivíduo, que vai resultar nessa dificuldade ou na impossibilidade desse indivíduo respirar. Então, esse indivíduo vai apresentar sinais e sintomas comuns de obstrução de vias aéreas superiores, que seria a cianose, o gemido, uma incapacidade de fala e o uso intenso dos nossos músculos necessários para a respiração. Então, a gente vai notar um paciente com as narinas dilatadas, um pescoço ou um músculo faciais contraídos, e é importante a gente atentar quanto a isso. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o soterramento, que é um tipo de asfixia que ocorre pela permanência, do indivíduo em um meio sólido ou semissólido, de modo que as partículas deste meio penetram, as vias respiratórias dele, impedindo a entrada e saída do ar. E esse soterramento é muito comum a gente ver, que ele ocorra por causa de deslizamento de terra ou queda de barreira, desmoronamento e afundamento de lama. Nas reportagens, que a gente viu muito caso de soterramento, foi nas tragédias que ocorreram em Brumadinho e Mariana. E muitas pessoas acabaram falecendo, porque ficaram soterradas e não conseguiram respirar. O corpo estranho, ele vai ser qualquer objeto ou substância que inadvertidamente penetre o corpo ou a cavidade corporal, Essa presença de corpos estranhos nas vias digestivas, ela pode desencadear uma série de lesões, seja na faringe, no esôfago, na epiglote e no estômago. E por causa disso, acaba provocando dores intensas, vômito, dispneia, asfixia e sinais de hemorragia, em razão de traumas internos. E aí, quando que a gente vai pensar, em desobstruir? Sempre me enrolo. A tosse, ela vai ser um sinal de que a vítima está respirando. E isso é muito bom. Então, a gente não deve impedir a vítima de tossir. Pelo contrário, a gente tem que estimular que ela tussa. E aí, a gente vai proceder imediatamente, para a desobstrução, quando a vítima não estiver mais tossindo, ou então quando ela fizer o sinal mundial do engasgo, que é aquela mão, as 2 mãos, no pescoço. Fazendo esse sinal do sufocamento, do engasgo, e você percebendo isso, você deve se posicionar, você deve realizar a manobra de Hennig. Como essa manobra é feita? Você se posiciona atrás do paciente, de lado, de forma a colocar a sua perna de apoio entre as pernas daquela pessoa engasgada, identificar aonde fica a cicatriz umbilical com o dedo mínimo. Nisso, você gira, identifiquei aqui a cicatriz umbilical. Girei, e aqui vai ser o local que você deve fazer a manobra. Com a outra mão, em forma de J,
puxando de cima para baixo, para poder realizar a desobstrução, perdão, da via aérea daquele paciente. Pode passar. E a manobra de Heimlich em crianças. O profissional deve agachar para que fique da mesma altura da criança. No caso da criança da imagem, a pessoa a realizar a manobra naquela criança poderia se ajoelhar para poder ter uma eficácia melhor nessa manobra, e não vai ser adotada o esquema da cicatriz umbilical com girada de mão. Apenas identifica a cicatriz umbilical, mede por 2 dedos e no apêndice, na direção do apêndice xifoide, vai fazer as manobras com cuidado. Pode passar. E caso você, por algum motivo, venha a se engasgar em casa, se você chegar nessa fase do sufocamento, você não vai conseguir fazer uma ligação de emergência. Então, você pode procurar uma base de apoio, como uma cadeira, como na imagem, e com o seu corpo na direção do seu apêndice xifoide, ir de encontro à cadeira, a fim de proporcionar uma compressão neste local, a fim de realizar a desobstrução da sua via aérea. Então, gente, também existe a opção de tapotagem. A tapotagem, ela pode ser realizada quando, por exemplo, a pessoa que está com uma obstrução de vias aéreas, ela tem proporções maiores do que você poderia, por exemplo, envolver com os braços para poder realizar a manobra de Heimlich, como a gente acabou de falar. Então, se você não consegue envolver essa pessoa com seus braços atrás dela para executar essa manobra de Heimlich, você pode realizar a tapotagem, em que você vai pegar a sua mão, tá? Não é simplesmente um tapa, sabe, nas costas, porque assim, uma coisa muito comum que a gente vê, uma coisa muito corriqueira, né? Alguém se engasga e começa a tossir, as pessoas dão tapas nas costas. Só que não é simplesmente tapa nas costas. Você tem que fazer a mão em concha, ok? E também aplicar de baixo para cima, ok? Assim, aproximadamente na altura da base dos pulmões. Então, você vai realizar essa tapotagem, que isso também pode contribuir para a desobstrução das vias aéreas naquela pessoa que tenha proporções que você não consiga realizar a manobra que já foi citada. E aí, no próximo slide, a gente também vai ver que, só questão técnica aqui, a manobra de Heimlich, ela também pode ser realizada em um recém-nascido. Então, vocês estão vendo aí na imagem, né, qual é a posição que o recém-nascido pode ficar. Então, a gente está dando uma aula de primeiros socorros. Então, muitas vezes é uma situação que pode ocorrer em casa, ok? Então, a população em geral já pode ter um conhecimento prévio sobre isso. Então, a pessoa está em casa, o recém-nascido se engasgou. Aí eu trouxe aqui um boneco para poder simular como que poderia ser feita essa manobra de Heimlich em um recém-nascido, em um bebê, né? Então, assim, deixa eu ver só se está pegando aqui embaixo, né? Pandemia, aula online, vamos improvisar. Então, o que acontece? Você vai pegar a criança, colocar o seu dedo dentro da boca dela para deixar a boca aberta, ok? Manter a boca aberta. Você vai apoiá-la no seu braço, ok? Você, com as pernas, não sei se dá para ver direitinho, as pernas assim, ok? Você sentado, a criança apoiada no seu braço, seu dedo mantendo a boca dela aberta, você vai apoiar aqui, ok? Então, a mão... Lembra da manobra que a gente pode usar de tapotagem? Então, a mão assim, ó, em concha, como se fosse para formar um vácuo, ok? Então, você vai fazer 3 movimentos assim, ó, de baixo para cima, na criança, tá bom? Nas costas do bebê. De baixo para cima, com a mão dessa forma, segurando a criança.
Depois disso, assim, a criança não está chorando, sinais de que ela não está respirando, ela ainda pode estar engasgada, pode estar com a via aérea obstruída. Isso pode, muito rápido, passar para uma parada cardíaca também, ok? Então, se aquele bebê passar para uma parada cardíaca porque ele está sem respirar, é uma coisa muito rápida. Então, você pode fazer três ciclos, né, disso aqui, desse movimento, do jeito que eu falei, não assim, né? Empurrando de baixo para cima. Aí você vira a criança apoiando a cabeça dela, ok? Virou. Você com 2 dedos, aqui na região onde ficaria o osso externo, você vai fazer 15 compressões, tá? Vai fazer 15 compressões. E aí, depois disso, você vai apoiá-la, virar novamente, colocar o dedo para manter a boca aberta novamente e fazer aquilo. 3 compressões aqui nas costas dela. E aí, você pode fazer isso 3 vezes. Se não der certo, assim, tem que correr. Tem que correr para um pronto-socorro. Desde o primeiro momento, você já pode também ligar para os bombeiros, ligar para algum profissional da saúde que possa te orientar também por telefone, mas seria basicamente isso. Você pode tentar esses 3 ciclos, porque realmente é muito rápido. Se essa obstrução persistir, pode passar até para uma parada cardíaca nesse bebê, ok? Então, no próximo slide, a gente também fala sobre a desobstrução de forma geral, ok? Então, quando o objeto permanece no organismo, você pode realizar essa remoção, né? Claro, de acordo com a escolha da equipe médica. Pode ser por endoscópio, pode ser de forma cirúrgica, e até em alguns casos essa eliminação pode ocorrer de forma natural. Então, essa seria um desfecho que pode acontecer de forma geral quando ocorre uma obstrução, perdão. Pode ser retirado de forma cirúrgica, pode ocorrer de forma natural, ou pode ser até retirado por um endoscópio, ok? Pode passar. Assim, só para comentar algo, né, que a Vera falou, dessa manobra no recém-nascido, apesar dela ser muito simples, são poucas as pessoas que sabem, né? O ideal seria que toda a população tivesse conhecimento sobre os primeiros socorros, mas principalmente que as mães tivessem, né, esse conhecimento, porque a criança, ela adora colocar objetos no nariz, na boca, então é uma causa muito frequente de emergência pediátrica. E aí eu não sei se vocês viram, mas mês passado mesmo teve uma reportagem que passou no jornal falando sobre uma mãe que ela estava na rua, tem até um vídeo e chega a ser angustiante o vídeo, que você vê a agonia dela. Ela sai mostrando a criança para todo mundo que está na rua porque a criança estava mamando e se engasgou com o próprio leite. E ninguém sabia o que fazer, e ela assim literalmente dando a criança para todo mundo. A sorte é que tinha, acho que, um corpo de bombeiros perto, e aí um bombeiro acabou salvando a criança. Mas assim, imagina se não tivesse ninguém. E é algo realmente bem simples. Então foi isso, gente. Esperamos que tenham gostado da nossa aula. Se vocês Bons tiverem qualquer estudos. dúvida, é só vocês colocarem nos comentários que a gente responde assim que nós visualizarmos. Podem curtir, se inscrever no canal. E compartilhar. Uhul!